Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Gerson faz festa de despedida com jogadores do Flamengo antes da sua viagem. Dínamo faz jogo duro em negociação com o Flamengo e Carrascal volta para a Rússia. Repercussão negativa gera pressão interna e Flamengo toma decisão importante sobre o acerto com o atacante irlandês. Flamengo abre negociação por jogador de seleção de muito impacto. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Gerson não foi ao Ninho do Urubu se despedir na reapresentação do elenco no último sábado, o que causou estranheza ao grupo, mas para se redimir, antes de viajar para a Rússia, ele deu uma festa de despedida à noite na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio de Janeiro, e contou com a presença de vários jogadores do elenco. Wesley, Léo Pereira, Alan, Everton Araújo, Cleiton, Joshua e Arrascaeta, que chegou a postar uma mensagem de agradecimento ao Gerson nas suas redes sociais, marcaram presença no evento, o que teve entre atrações de shows de cantores como Suel, cantor de pagode, dos rappers Pose do Rodo, Oruan e Chefinho. O Meia deixa o Flamengo sem falar sobre o assunto publicamente e o clube se despediu também de maneira fria. Os últimos meses foram de tensão, alfinetadas e idas e vindas de propostas pelo ex-capitão do Flamengo. A festa foi personalizada com o tema do Coringa, personagem do filme O Batman, que é o apelido do Gerson devido à sua versatilidade para fazer várias posições no time. Em uma das fotos, o Meia chegou a se emocionar e foi fotografado chorando. Depois de 7 anos, o Flamengo voltou a ser campeão carioca sub-15 na tarde desse domingo em cima do Fluminense. Após vencer o primeiro jogo da final da Gávea por 3-2, o Mengão perdeu por 2-1 em Xerém, com gol de Samuel Júlio de cabeça no segundo tempo, que levou a disputa para os pênaltis. Os garotos do Ninho venceram nos pênaltis por 3-2 e levantaram mais uma taça para o Flamengo. O Mengão entrou em campo com Alessandro, Alan, Nathan Ribeiro, Lucas Guedes, Samuel Júlio, Rafael Barreto, Marcos Pierre, Matheus Teixeira, Tauan Thiago, Guilherme Queiroz, Leonardo Gabriel e Thomas Robson, técnico João Fernandes. Já o Sub-17 não teve a mesma sorte e perdeu na Gávea por 1-0 para o Botafogo pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca Sub-17. E com isso o Botafogo levantou a taça do torneio. Um dos grandes sonhos do Flamengo nesse momento é o meio-campista Ezequiel Barco, do Spartak Moscou, da Rússia. Foi revelado que o José Boto já teria o salário acordado com o jogador. Mas agora o clube tomou uma decisão sobre o avanço dessa negociação. O dirigente avalia uma proposta oficial aos russos, mas nesse domingo foi exposto que uma oferta por parte do Flamengo vai depender de uma situação. O interesse oficial do clube vai depender sim se 4 jogadores que não vêm sendo muito utilizados pelo Felipe Luiz vão sair do clube. Trata-se de Michael, Everton Cebolinha, Matheus Gonçalves e Lohan. O quarteto perdeu espaço e as saídas significariam uma diminuição considerável na folha de pagamento do clube, o que permitiria o investimento no Ezequiel Barco. Vale salientar que recentemente foi revelado que o Michael teria um acordo já avançado para defender o Al-Duai do Catar, enquanto o Matheus Gonçalves é alvo do Grêmio e pode ir para Porto Alegre por empréstimo. Segundo o regulamento da CBF, cada equipe pode ter até 9 estrangeiros relacionados por partida em competições organizadas pela entidade, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas não há limite para o número total de estrangeiros no elenco. Com as possíveis contratações de mais 2 estrangeiros, no caso o Barco e o Carrascal, que vem sendo aí anunciado nas mídias esportivas, o Felipe Luiz vai ter um grande problema pela frente, porque já tem 7 estrangeiros no seu elenco. O goleiro Rossi, Varela, Vinha, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Plata.
e isso vai exigir escolhas estratégicas para cada partida. A última janela de transferências do futebol brasileiro em 2025 abre agora nessa semana, dia 10 de julho, e vai até o dia 2 de setembro. O Flamengo já se movimenta por reforços. O clube tenta fechar com Jorge Carrascal, mas o Dínamo de Moscou está fazendo o jogo duro, e essa negociação que era dada como certa, agora emperrou. O José Boto tem um acordo com o meia colombiano e tentou fechar a contratação antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas a diretoria considerou que o clube russo queria tirar proveito do campeonato mundial para vender mais caro o jogador. E por isso tratou o negócio com cautela. O Carrascal se apresentou à seleção colombiana para os jogos contra o Peru e a Argentina na data FIFA de junho. E depois saiu de férias, à espera de um desfecho dessa negociação. A expectativa do Flamengo era sacramentar a compra do jogador até a semana passada, para que o meia sequer precisasse voltar para a Rússia. Porém, ainda não conseguiu um acordo com o Dínamo de Moscou. Como vocês sabem, eu não costumo falar de negociações porque isso prejudica, não é por nenhum fetiche. E depois, se não acontece a negociação, porque muitas vezes achamos que está tudo fechado, aí acontece qualquer coisa, acaba por causar alguma desilusão na torcida em que nós não queremos. Por isso, não gosto de falar em nomes, pode ser o Carrascal ou outro Carrascal qualquer. Disse lá o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, numa entrevista ao GE na semana passada. A proposta do Flamengo gira em torno de 12 milhões de euros, 76,4 milhões de reais na cotação atual, parcelados. Mas o clube russo queria 15 milhões de euros, 95,5 milhões, e também exigia garantias bancárias. O Carrascal não se reapresentou no elenco do Dínamo e ficou fora dos primeiros amistosos, o que irritou demais a diretoria russa. Diante do impasse, o meia voltou à Rússia nos últimos dias e foi relacionado para o amistoso de sexta-feira contra o Partizan. O Carrascal começou no banco e entrou no segundo tempo na vitória por 3-1. O Dínamo tem mais um amistoso marcado para essa terça-feira contra o Akhmat, enquanto o campeonato russo vai começar no próximo dia 20. Além do impasse pelo Carrascal, o Dínamo de Moscou também tem uma insatisfação antiga com o Flamengo por causa da perda do lateral direito Varela, que chegou por empréstimo em 2022 ao Flamengo após acionar a cláusula da FIFA, que permitiu a jogadores suspenderem seus contratos com clubes russos e ucranianos em função do conflito entre os países. Como o uruguaio estava em fim de contrato na Rússia, o rubro-negro depois assinou em definitivo com o lateral, sem precisar pagar pela sua transferência. Nos bastidores, o Flamengo argumenta que a diretoria não é mais a mesma. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilha esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá aquele like, aparece para você hypar o vídeo. É de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. O fim de semana foi muito intenso nos bastidores do Flamengo, que acertou a contratação do atacante irlandês Mickey Johnston no último sábado, mas a reação negativa da torcida rubro-negra reabriu a discussão sobre a sua contratação. E correntes políticas fortes do clube fizeram pressão para desfazer esse negócio. O primeiro episódio de ebulição política esse ano, o Flamengo recuou no acerto para a contratação do irlandês, que ainda não foi informado e segue com a sua passagem prevista para desembarcar aqui no Rio de Janeiro na terça-feira. Nos bastidores, acredita-se que a pressão interna deu certo. O jogador de 26 anos pertence ao West Bromwich, da 2ª divisão inglesa, e custaria 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais na cotação atual, além de bônus aos cofres do Flamengo. O José Boto se acertou com os ingleses e com o staff do jogador.
No momento em que o nome se tornou público, houve uma grande repercussão negativa por parte da torcida, através das redes sociais. Os questionamentos ganharam espaço também internamente e nomes fortes da atual gestão do clube fazem pressão para que o Flamengo volte atrás nesse acerto. Dirigentes, conselheiros e pessoas influentes, tanto na Gávea quanto no Ninho do Urubu, questionaram o presidente Ibape sobre essa contratação aí do Mickey. O valor do negócio, a escolha do nome e o entendimento de que o Juninho foi uma aposta que não deu certo foram pontos colocados na mesa. Esse foi o primeiro grande episódio que colocou holofotes e levantou questionamentos ao trabalho do português José Boto. Para justificar o recuo, o Flamengo alega o histórico de lesões e que o jogador teria sido reprovado nos exames médicos. E por isso, o departamento médico do clube não teria indicado a contratação. Mas, de acordo com o site Transfer Market, a última contusão que tirou o Mickey de jogo foi em março de 2022, quando ele teve uma lesão no tornozelo. O atacante irlandês seria o primeiro reforço para essa janela de transferências, que abre agora no dia 10. Essa é uma das prioridades do Flamengo na janela. Agora, o clube segue à procura de um atacante driblador que consiga abrir defesas. O GE apurou que antes mesmo da repercussão negativa, o Flamengo entendia que a contratação do Mickey era para complementar o elenco, trazendo mais opção para o banco de reservas do Felipe Luiz. Nessa posição, o clube tem Michael e Cebolinha, além do Plata e do Luiz Araújo, que poderiam fazer tranquilamente essa função. Na última temporada, o Mickey disputou 41 jogos, 25 como titular e marcou 3 gols, além de 5 assistências pelo West Bromwich. Antes, o atacante atuou pelo Celtic e pelo Vitória de Guimarães de Portugal e tem passagem pela seleção irlandesa, apesar de ter nascido na Escócia. Uma verdadeira bomba veio à tona na noite desse último domingo, envolvendo o Flamengo no mercado da bola, porque, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o mais querido abriu negociações com um jogador de muito impacto, um jogador de seleção. A informação é que existem conversas para contratar Rodrigo De Paul, meio-campista argentino, campeão da Copa do Mundo de 2022, junto com o Messi, pela seleção argentina, e um dos grandes nomes do Atlético de Madrid. O próprio profissional da imprensa notificou que o atleta vê com bons olhos uma possível volta para a América do Sul nesse momento. Além disso, agora veio à tona a posição do seu clube em uma possível saída do jogador da Espanha. Isso porque, conforme informações do jornalista espanhol Marco Duran, o Atlético de Madrid aceita sim negociar um dos seus principais jogadores, mesmo com o técnico Diego Simeone dizendo que não, querendo a sua permanência. Porém, para liberá-lo, os espanhóis pedem 15 milhões de euros, algo em torno de 96 milhões de reais, de acordo com a cotação atual. Agora resta saber se a diretoria do Flamengo está disposta a pagar esse valor. Provavelmente seria um pagamento de forma parcelada. Uma eventual chegada do De Paul seria muito boa para o mais querido, visto que ele encaixaria perfeitamente no meio de campo, ainda mais com a saída do Gerson e com a lesão do Eric Pulgar. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esquece de deixar aquele like maneiro. Uma grande semana para você. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!